Com alegria nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Você aí em sua casa, seus familiares, mas alguém que acompanha o programa, você conhece, telefone e diga, olha, está iniciando o programa Deus, Médico dos Médicos. Qual é o tema do dia de hoje? É um tema que cada vez mais envolve a nossa sociedade, as pessoas, de modo particular até as crianças. Tema a internet e o relacionamento que se estabelece através da internet. Nós sabemos que são meios poderosos, no entanto, também ambíguos. Veja bem, se pela internet nós temos a formação, a informação, podemos também pela internet ter algo que nos prejudica. Por quê? A nossa consciência deve ser sempre bem formada, ela nos orientar. E quais são os parâmetros, quais são as ideias principais que nos são transmitidas? Nós nos elevamos ou nos deformamos? Tudo isto no programa de hoje. E nós temos aqui psicóloga Sandra Maia. Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E temos o casal aqui também que está conosco, a Edilza Mendes e o Carlos Cícero. Sejam bem-vindos. Grande prazer também estar. Se não me engano, se conheceram pela internet, né? Pelo site da Perfeito. Então nós vamos ver aí que existem elementos realmente positivos na internet, embora também encontremos dificuldades. Por exemplo, um relacionamento através da internet. Onde está o calor humano? Onde está aquele relacionamento pessoal? Tudo isto é algo que nos questiona, nos interroga. Não é verdade, doutora? É verdade. Os relacionamentos virtuais, eles têm, digamos, essas desvantagens que o senhor já mencionou, assim como tem algumas vantagens, né? Mas talvez valesse a pena a gente retroceder um pouquinho, né? E começar pelo menos falando que para ser virtual, quer dizer, o relacionamento virtual, o relacionamento sempre existiu, né? Quer dizer, é uma característica da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, ela busca se relacionar. O homem é um ser gregário, né? Ele não vive sozinho como algumas espécies, né? Então o homem tende a se agregar, não é? A se aglutinar, a viver em comunidades, né? O que acontece é que hoje nós estamos na era da internet, na era da globalização. Então, o produto que surge, não é? Ou seja, as comunidades que estão disponíveis são as comunidades virtuais, as comunidades, daí como se chama, do cyberespaço, né? Comunidades virtuais que, quer dizer, não deixam de ser comunidades como outras quaisquer, como sempre existiram, não é? O homem sempre se agrupou para poder alcançar coisas que ele sozinho não alcançaria, né? Só que hoje a gente faz isso via internet e de uma forma virtual. Esta comunicação via internet ou virtual, ela é um relacionamento, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, é um relacionamento. É um relacionamento e a gente poderia até ir um pouquinho além. É uma forma de relacionamento que veio para ficar. Porque a gente gosta, quer dizer, a gente pode até discutir se gosta ou não, mas que ele veio para ficar e está dado, ele está dado, né? Porque, é irreversível. Como a senhora dizia, é essencial ao ser humano se relacionar. Uhum. Aliás, nós só somos nós na medida em que nós nos relacionamos. Perfeito. E como nos relacionamos. Exatamente. Então aí que vem também o problema. Através da internet ou o relacionamento virtual, como é que nós estamos nos relacionando? Pode ser um relacionamento feliz, como é o caso da Edilza e do Carlos, mas também pode ser um relacionamento frio, distante, impessoal, né? E nós podemos até atingir o núcleo vital do outro que está acompanhando,
prejudicando a formação de conceitos fundamentais que orientem a sua vida. Não é verdade que também existe isso? O senhor sabe, Dom Fernando, que eu entendo que a internet, na verdade, ou os relacionamentos virtuais, eles não fazem nada além de reproduzir alguma coisa que já existe no mundo real ou no mundo presencial. Né? Quer dizer, a internet, ela não modifica os relacionamentos. Quer dizer, o que vai acontecer dentro da internet é o que já acontece. A humanidade, a internet não pode acrescentar na gente características que não existam. Só que como elas acontecem dentro da internet, estão expostas, então às vezes assusta. Né? Agora, a máquina ainda não conseguiu suplantar o homem, não é? Felizmente, por enquanto, né? Não tem do sentimento. Exatamente. Quer dizer, mas tudo que está lá dentro, tanto as coisas boas como as coisas ruins, as quais o senhor mencionou, inclusive as crianças, como o senhor disse, né? Tudo que está lá dentro é uma consequência do que já existe aqui fora. Lá dentro é engraçado, né? A gente fala do espaço virtual, está lá dentro, né? É uma consequência, quer dizer, é a reprodução do que nós somos, né? Tanto as coisas maravilhosas que acontecem aí, como esse relacionamento aí que deu certo, né? Como essas notícias horríveis que a gente também tem aí, enfim, de outros tipos de comunidade, né? Porque as comunidades, elas se agregam por interesses. Né? Quer dizer, tem as comunidades científicas, as comunidades amorosas, as comunidades infanto-juvenis, quer dizer, as pessoas se juntam, né? As tribos, como se diz hoje em dia, né? Se juntam pelos interesses. Né? É isso que torna a gente parte de uma comunidade. E a purificação e a elevação desses interesses, e o que é importante, não é verdade? Isso é que, para que cada problema, vez né? mais a nossa sociedade possa ir crescendo em seus valores fundamentais. Exato. E quando a gente não vê isso na internet, Dom Fernando, é porque, infelizmente, parece que em alguns locais isso não está acontecendo do lado de fora. Exatamente. Né? Mas nós gostaríamos de ouvir agora um pouco o Cícero, o Carlos Cícero, né? E a Edilza, como que foi que esse relacionamento se deu entre vocês? Bom, eu já estava sozinha há um bom tempo, né? Eu era viúva, estava sozinha há muito tempo, só um pouco tímida, né? Não saía. Aí me inscrevi no site do Par Perfeito por recomendação de uma amiga, que ela falou, você está sozinha há muito tempo, você é muito jovem, né? Me inscrevi, coloquei o meu perfil, como eu sou mesmo, a minha foto. E aí fui conhecendo pessoas, né? Eles mandam mensagem, a gente vai conversando, tal, até que o Carlos, que nem se encaixava muito no meu perfil, assim, do que eu coloquei lá de idade, né? Porque ele é mais novo do que eu. Ele me mandou uma mensagem, porque eu me encaixava no perfil dele. Se não fosse o Par Perfeito, eu estaria sozinha até hoje. Porque eu respondi a mensagem dele e começamos a conversar no próprio site, no próprio Par Perfeito, que tem o chat, né? Aí você vai conversando, eu ia conversando com ele, ele morava no interior de São Paulo, em Promissão, muito longe. E a senhora morava aqui? Aqui em São Paulo. Não ficamos muito tempo conversando no virtual. A gente precisa o encontro pessoal. Precisa olho no olho, né? Aí nos conversamos por telefone e marcamos um encontro. Isso foi pouquíssimo tempo no site. No Par Perfeito nós ficamos acho que uns 2 meses conversando, até adquirir um pouco de confiança no que ele falava para mim, no que eu falava para ele. E eu acho seguro ou inseguro tanto quanto ir numa balada, que as pessoas... Eu não vou em balada, né? Mas as pessoas vão em balada, conhecer pessoas, né? Saem num barzinho. E é uma máquina muito boa. Para mim foi excelente. Eu estava sozinha há muito tempo e conheci o amor da minha vida. E o Carlos Cícero, o que me diz, Carlos Cícero? Porque, como ela diz aí, não foi longo o tempo através da internet, foi mais como um instrumento para um primeiro contato, que depois se estabeleceu, telefone e um contato pessoal, né? Sim, a internet ela é um caminho, que às vezes temos a nossa vida corrida para poder ter a oportunidade de conhecer alguém. E através do site do Par Perfeito, né? Você tem a oportunidade de conhecer alguém, de
conhecer a pessoa verdadeiramente, parte por parte, conversando através do teclado, né, do computador, e até chegar no pessoal, no real, pessoalmente, né? E para mim, eu gostei bastante de ter conhecido ela através do site, de ter tido a oportunidade de conhecer a internet, porque a internet, na verdade, envolve toda a nossa vida. Tudo que você vai fazer hoje depende da internet. Tem um lado bom, o lado ruim, né? Mas tudo na vida tem. Para nós foi ótimo. Para nós foi maravilhosa a internet. Eu adorei, foi um prazer imenso ter podido conhecer ela. Estamos muito felizes juntos, há muito tempo, né? Muito tempo estamos juntos. Estamos casados há mais de 4 anos. Mais de 4 anos casados. Desde o site. Nos encontramos no Par Perfeito. E eu agradeço ao site do Par Perfeito, porque senão nós não estaríamos juntos. Eu voltei a viver. E foi através do virtual, né? Só que não ficamos muito tempo. Tínhamos que nos conhecer e eu recomendo até. Recomendei para algumas amigas, porque eu encontrei... Porque não há como conhecimento depois pessoal, não é verdade? Isso. Isso acho que também é muito importante. A psicóloga aqui que nos diz a esse respeito. Não, eu acho que, bom, aqui nem cabe de a gente discutir, né? Se as relações amorosas são possíveis pelo meio virtual ou não, porque a prova viva está aqui de que é possível sim, né? De que relacionamentos amorosos são muito bem sucedidos, iniciando pelo meio virtual, né? Agora, eu acho que como a Edilza e o Carlos mesmo pontuam aí, né? Eu acho que existem alguns cuidados e algumas regras, né? Porque isso que você fala, por exemplo, né? Quer dizer, alguns tipos de comunidade na internet, elas não precisam necessariamente do encontro físico. Por exemplo, uma comunidade científica, por exemplo, ela se encontra nos espaços virtuais, faz as trocas que tem que fazer, produzem o material científico que tem que produzir, e às vezes um cientista nunca conheceu o outro, mas isso também não é da maior importância. Agora, é claro que quando a gente está se relacionando, né, de uma maneira mais pessoal mesmo, a gente tem, já existem aí alguns manuais, né? Embora manuais nem sempre contenham tudo, mas existem alguns escritos, algumas publicações já que falam sobre isso, né? Quer dizer, desses cuidados básicos que a gente tem que tomar, né? Porque, como vocês dizem, o tempo, né? Quer dizer, existe assim, bom, primeiro você conversa, você não vai, então, já dizer qual é o seu e-mail, porque você está correndo um risco, você não sabe quem é. Então, tem até uma lista. Aí você não vai dar o seu telefone de casa ou não vai dar o seu telefone do trabalho, porque você não sabe quem é, assim como você não saberia também se conhecesse num bar, num restaurante, numa boate, não saberia, não é? Aí depois, bom, e o tal do primeiro encontro, né? Quer dizer, você vai para o primeiro encontro, tem os cuidados, você vai encontrar num lugar ermo, num lugar público, né? Então aquelas coisas que você já sabe, que mais ou menos hoje já está se tornando uma palavra nova que eu aprendi há pouco tempo, que chama netiqueta, né? É a etiqueta da internet. Eu achei, eu não sou muito familiarizada também com isso, mas hoje eu aprendi essa palavra esses dias, a netiqueta, né? Quer dizer, então a gente vai se habituando, a cultura está mudando, a gente precisa adquirir outros, ter esses outros instrumentos, não é? Porque senão a gente não vai andar, a gente tem que caminhar, quer dizer, esses jovens estão aí, né? E um jovem, por exemplo, no consultório me pergunta, esse jovem, por exemplo, que já faz parte da que a gente chama geração Y, que é as pessoas que nasceram dos anos 80 para cá, ele fala assim, mas Sandra, qual é a diferença de conhecer uma pessoa como é que ele chama? Enfim, na internet, na rede, como ele fala, ou na balada? Não é a mesma coisa?